Boa noite para quem não dei boa noite ainda. O tema que a gente vai falar hoje é sobre morte. Não preciso retirar, é um tema realmente que às vezes a gente pensa que esse tema não me diz respeito, mas pessoas mais velhas têm que ficar, mas a realidade da vida, ela faz que a gente entenda que nem sempre aquilo que é natural ele acontece. Às vezes, filhos vão antes de pais, crianças vão antes de pessoas mais velhas. A questão é que todos nós temos que enfrentar a morte. E eu poderia até parar para a gente pensar e eu dizer assim, eu não sei quanto é que isso chocaria você. O que você escreveria na tua lápide, né? O que você já pensou nisso? Não, nunca pensei, pastor. Para que eu vou pensar? Estou tão novo, né? O que você... Eu já pensei no que... né? Só que o que eu pensei é uma coisa muito grande e eu peço misericórdia de Deus, né? Cumprir cumprir a carreira. É chegar ali e poder ter algo que diga que eu cumpri a carreira. Esse é o desejo maior da vida da gente, né? De cumprir o que Deus colocou nas nossas mãos. A questão é que Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado viver e morrer uma só vez. Então, não há saída. Não há morte segunda no que diz respeito à reencarnação. Há um juízo que está diante de nós. E, em cima dessa verdade, algumas coisas têm surgido. E quando eu digo para vocês que nós não determinamos, há textos da Bíblia, como Jeremias 10:23, engatou ali ele. Aí. Joia. Deu. Há textos como Jeremias, né, capítulo 10:23, que diz: o homem não é o senhor do seu caminho, não cabe ao homem que caminha dirigir os seus passos. É o Senhor que é soberano. É Ele que decide, não somos nós. Eu me lembro quando eu conversava com meu pai, ele falava dos pacientes dele como médico, e uma das coisas que irritava meu pai era quando algum médico determinava o número de vida de uma pessoa que, por exemplo, estava com câncer. E às vezes o médico ia antes do paciente, porque na verdade ninguém determina. Às vezes 2 meses o indivíduo viveu 5 anos. Então, nós estamos nas mãos de Deus. A grande questão que a gente tem que ver a respeito disso é o que eu penso da vida diante da morte, antes de qualquer coisa. E quando nós lemos, e eu até coloquei como texto principal, Filipenses 1:21, que vai ser o texto último que nós vamos trabalhar, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Paulo coloca isso, nós vamos fazer uma abordagem no final aplicativa. Ele começou a fazer uma avaliação de peso. E ele vai chegar à conclusão que o céu pode esperar. Eu assisti até um filme, não sei se alguém foi da minha época de adolescência, O Céu Pode Esperar. O anjo errou e levou o cara que não era para ter levado, porque não era a hora dele ter ido. E que confusão que aquilo deu. Então, a questão, o filme até chama, né, mesmo o filme, O Céu Pode Esperar. Na verdade, nós temos que ver que a morte... Eu estou com microfonia? Tá. A morte é alguma coisa que nenhum de nós escapa, independente da idade. Só que existem posições que vão surgindo dentro da humanidade e dentro do cristianismo que elas acabam, em alguns momentos, se afrontando. Elas se afrontam por causa da ideologia e também se afrontam através do conteúdo daquilo que prega. E um dos problemas maiores da morte, o que diz respeito contrário à palavra de Deus, é o hedonismo. O hedonismo, desde aquela época, era muito terrível. Paulo tinha que enfrentar a respeito de tantas coisas, onde, em resumo, diz, vamos comer, beber, festejar, porque amanhã a gente morre. Esse pensamento tinha uma influência muito grande de alguém que é o Epicuro, que era um filósofo grego. Ele dizia o seguinte: enquanto estamos vivos, a morte não existe. Quando a morte chega, nós não existimos. Portanto, não há consciência após a morte.
Então, você veja, eu não posso nem pensar na morte. Tem que me prender aqui. As coisas, os prazeres, as coisas que satisfazem. E dentro dessa conclusão, não existe sofrimento após a morte, não existe prazer após a morte, visto que a morte é uma aniquilação, onde nós não vamos enfrentar nada e nada terá. Você tem que viver o momento. Em cima disso, a gente vê que o hedonismo moderno pegou isso e resumiu: consumo, diversão e autossatisfação. Resumiu. E é dessa forma que você vai ser feliz. Não pense, né? Se eu parar aqui para vocês, a gente tem que avaliar uma coisa. Quando eu penso na morte, até que ponto o sentimento do medo está presente? Porque o sentimento do medo pode estar presente porque eu tenho uma dúvida com respeito à vida eterna. Posso ter um medo presente dentro de mim, que é o carregar do sentimento de eu estar vivendo, amando mais essa vida do que a outra. Tanto de uma forma ou outra, essa sensação está presente, de a gente ter que largar alguma coisa. Quando Paulo vai enfrentar essa questão de que ele está escrevendo de uma prisão, que ele pode morrer, ele tem um pensamento centrado que é incrível. Ele coloca na balança a morte e a vida dele, e a balança acaba tendo um referencial único que fez com que os dois lados tivessem o mesmo peso: Jesus. Para ele, do lado da vida, Jesus era o centro. Da morte, é a gratificação de que com esse Cristo que ele serviu, ele vai estar sempre com ele. Então, eu vou simplesmente receber algo. Então, a sensação que você tem que ter na vida é ter o sentimento da eternidade, por isso que a temporalidade da vida, que nos agarra as coisas daqui, se a gente está muito preso às coisas, a esse temporal, o que acontece? Nós temos realmente medo, mas quanto mais eu tenho de Jesus, eu preciso ter a sensação do Enoque. Estou andando com Deus, eu oro, passo comunhão, e de repente eu sou tomado. Então, é uma sensação de continuidade da eternidade com Jesus. Mas como é que eu vou crer que realmente a vida através da morte, usando a palavra? Mas antes de usar a palavra, para provar isso para vocês, eu quero falar sobre a questão da morte a partir de experiências. Existe uma sigla que diz EQM, que é a experiência quase morte. Que são pessoas, eu conheci um médico que foi fazer uma endoscopia para colocar assistência, não é endoscopia, um cateterismo, e aí ele foi colocar o stent. E ele teve uma morte clínica, né? E teve uma experiência espiritual, sobrenatural, que ele testemunha como sendo divina. Mas que a gente tem em consideração que todos esses cientistas, pesquisadores, e existe um livro, né, eu não sei se até esse livro já foi esgotado, que é A Vida Após a Morte, conta dezenas, eu li todos aqueles testemunhos, e eles são testemunhos de pessoas crentes e não crentes, que tiveram a morte clínica, porque, segundo a ciência, para eu considerar realmente esse ir e voltar, eles consideram que a pessoa não teve uma morte biológica, mas teve uma morte clínica, porque a morte biológica ela é irreversível, e a morte clínica é reversível. Só que algumas pessoas, há casos que são isolados, como no caso do pastor, o pastor alemão lá do Ministério do Evangelismo de Fogo, Bonk. O Bonk, a pessoa estava no necrotério, trouxeram a pessoa do necrotério, né? Trouxeram de lá, trouxeram na frente, e ele orou e ressuscitou. E essa pessoa testemunhou, e é pastor e testemunha até hoje. Vocês podem procurar no YouTube o testemunho dele. E
algumas coisas são parecidas. É o que? O testemunho dele se assemelha aos que tiveram morte clínica. Porque é uma experiência que faz com que a pessoa, a maioria dela se sente fora do corpo, sente os médicos, os profissionais trabalhando e eles olhando naquilo. E todos eles, não escapa, tanto o crente como o não crente, ele sente como fosse um túnel e uma luz nesse fio no fundo. Então, são experiências comuns que eles têm. Agora, a ciência tenta explicar, para tirar o lado espiritual disso tudo, tenta explicar fisiologicamente, evolutivamente, dizendo o seguinte: mecanismo cerebral de autoproteção diante do estresse extremo. Só que todos eles chegam à mesma conclusão. São experiências reais que as pessoas vivem. E eles não podem negar. O que vai tudo contra o hedonismo. Alguma coisa existe. Agora, faço questão que vocês possam ler, assistir os filmes da série do Angel Studios, que é o filme que ele foi feito evangélico com testemunhos de pessoas evangélicas que morreram, que tiveram essa morte clínica, né? E eu consegui assistir um dos filmes que foi isolado, que foi do pastor Don Piper. O pastor Don Piper, o filme é muito claro, ele está indo para uma conferência, um encontro de um conselho com pastores, e ele bate o carro no caminhão, e quando ele está, não sei quem já assistiu esse filme, e quando ele está, a polícia rodoviária cerca, eles examinam que ele está morto, diz, não tem mais jeito, eles saem, né? Eles ficam esperando o IML para chegar, e aí um irmão da igreja, um líder da igreja, está ali, porque foi chamado, e ele pediu licença, quase não conseguiu, para ir até o carro. E ele vai até o carro, estende a mão, encosta nele e levanta um clamor. Quando ele levanta um clamor, o pulso volta. E ele vem, grita e diz, olha, ele está vivo, ele está vivo. Você está doido, você está louco. E eles vão lá e está com pulso e ele sobreviveu. E aí ele escreveu o livro 90 Minutos no Céu. São experiências reais que vão mostrar para nós que não dá para negarmos que existe vida após a morte. Então, cientificamente, o Daley Blake caiu de avião e ele que sobreviveu. E ele acabou escrevendo 2 livros, isso foi em 18 de julho de 69 que o avião dele caiu. E ele faz toda a experiência, o filme tem, não sei se no inglês é Flyer to Heaven, que é voando para o céu. E ele escreve 2 livros contando toda a experiência de morte que ele teve. Então, tanto os cientistas não podem negar, e a coisa é tão forte no momento da morte, o sobrenatural e a experiência, que eu estava falando para minha esposa essa semana, como eu fiquei feliz que este ano de 2025, o Conselho Federal de Medicina criou uma comissão de saúde e espiritualidade, porque chegaram à conclusão de que, na verdade, as pessoas que são tratadas, cuidadas, amparadas e oram por elas no momento da morte, essas pessoas, a grande parte delas sobrevivem, melhoram e há uma mudança total. Então, eles não podem mais negar o fator de espiritualidade, o que vai estimular muito capelania, mais ainda, né? Em cima dessas verdades, gente, é a hora de nós irmos agora para a Bíblia. E algumas coisas nós vamos ter que tratar aqui sobre a morte. Primeiro, quando a Bíblia usa alguns termos na Bíblia, você vai ver, ela usa o termo morrer, no sentido físico, dormir, que é o grande problema do conceito de morte, que dá uma discussão com o adventismo, expirar, entregar o espírito, ser recolhido ao seu povo, descer à sepultura, voltar ao pó. Me perdoe de eu não ler os textos, mas só para vocês saberem os termos que usam. Agora, o principal que dá grande discussão
é a questão do dormir. O que seria esse dormir? Eu estava conversando, não sei com quem que eu estava conversando, e a gente conversando que incrível. O tema que a Bíblia usa mais sério sobre morte é dormir, só que a Bíblia não diz o que é esse dormir. Como é que a gente vai saber o que é esse dormir? Então, o que a gente faz? A gente dá uma olhada, especula, faz uma avaliação para ver quais são os textos onde a morte está presente e alguma coisa, porque nós não podemos, com alguns textos, fazermos a comparação da morte, como Cristo ressuscitando, tá? O corpo dele ainda não estava glorificado, um sinal que eu tenho, que ele atravessa a porta e ele também come, mas o corpo não estava glorificado, então ainda era, não, a incorruptibilidade não era plena, porque a glória não estava manifesta. E diz, mas não estava? Como que não estava? Gente, o Espírito desceu depois que a glória dele esteve, Jesus subiu aos céus. Agora, quando a gente trabalha com João 11:11, que diz, nosso amigo adormeceu. Quem é esse? O Lázaro. Adormeceu. O texto de 1 Tessalonicenses 4:13. Não ser ignorantes com respeito aos que dormem. Está falando de morte. Né? O Estevão, quando estava morrendo, o texto diz, depois dessas palavras, adormeceu. Atos 7:60. Eu estou indo muito rápido, né, para você, né? Tá, mas você vai colocando lá, porque a gente poder dar sequência, senão você vai ler cada um, não vai dar. Então, esses textos falam. Agora, por favor, esse termo não significa, que não existe consciência. A consciência existe pós-morte. Nós vamos ver por quê. Esse termo não nega a morte física, não ensina a reencarnação, mas aponta todos eles para a ressurreição, onde alguma coisa tem depois. Onde o elemento agora, se você trabalha com a tese da tricotomia, que você tem alma, espírito e corpo, o que você tem que entender é que a alma não morre. Essa é a grande questão. Então, esta alma sai do nosso corpo no momento que a gente morre, que o corpo volta ao pó. Mas a alma, ela tem esse elemento, né, que é o elemento de consciência. Quando a gente pega alguns teólogos, João Calvino, Agostinho, John Stott, que foram grandes teólogos, que dizem, olha, dormir é uma figura de linguagem. Eufemismo, para não dar o impacto, morrer. Não, dormir. Ai, que bom, eu vou só dormir. O irmão lá dormiu. Né? Ou você dizer, morreu. É um choque, então é eufemismo. Né? Obrigado. Agora, se refere, a alma permanece consciente e, como eu disse, aponta para a ressurreição. Agora, eu não sou os grandes teólogos hoje que são falados, o Nicodemos, o Hernandes, o Russell Shedd, Subirá, todos eles trabalham da mesma forma. Eufemismo. Diminuir o impacto da morte. A alma não dorme. O crente vai imediatamente à presença de Cristo. Agora, como é que você vai trabalhar com isso? É que os adventistas, né, eles trabalham com um texto lá deixa eu puxar aqui, do Velho Testamento, que diz, Eclesiastes 9:5, os mortos não sabem coisa nenhuma. A partir daí, ele diz, dorme, né? Não, estou se manifestando. Está amarrado, não, Jesus? Né? Deixa eu voltar para os mortos aqui. Né? Agora, então, segundo eles, essa questão é muito forte, né, para todos esses autores, e o que acontece é que nós estamos imediatamente na presença de Cristo. Agora, eu fiquei pensando, deixa eu pegar os textos da Bíblia que falam de pessoas que ressuscitaram, para ver se eles contaram alguma coisa para nós.
Irmãos, Lázaro não contou nada. O filho da viúva de Naim não contou nada. A filha de Jairo não contou nada. Tabita não contou nada. Eutico, que caiu lá da janela, né? Eutico, não contou nada. Os que foram ressuscitados por Jesus não contaram nada do que é que eles viram lá. Os santos que ressuscitaram após a morte de Cristo, nenhum relato. Os milagres realizados por Pedro e Paulo, nenhum relato. E aí? O que é se dormir? Então, nós vamos trabalhar com 2 textos que nos dão segurança. 2 relatos profundos na Bíblia, tá? O primeiro deles, que alguns questionam, né? Lucas, tanto Mateus 17, 1-8, mas não há necessidade de colocar aí, é a transfiguração, que são Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Só que, sempre tem alguém, né? Eu não sei se são seminaristas, se são os questionadores da fé. Não, eles ali eram pessoas que eram vivos e conscientes. Estava claro. Já tinham morrido? Sim. Só que Moisés nunca achou o corpo. Foi isso? Né? E Elias subiu numa carruagem. Agora, mesmo que essa realidade seja o fato bíblico, como é, eles estavam ali. Eles não estavam mais na terra. E eles aparecem ali. Tá? Mas, se esse texto não é tão forte, vamos pegar o texto do rico e do Lázaro. Lucas 16, 23. Quando o rico e Lázaro, a grande questão da discussão, um morre, né? Eles vão para o Hades, tá? Então, eu vou ter que explicar para vocês uma coisa que é incrível, que vai esclarecer para você, e esclarece para mim, a segurança que eu tenho de que, de alguma forma, eu estou em Jesus quando eu morro. Existe um termo, eu não gosto de usar isso muito aqui, né, teólogo, tudo, mas existem termos para a morte, que são os fundamentais, o lugar dos mortos, chama-se Sheol, que é Velho Testamento, que da mesma forma aparece no Novo com a palavra Hades, com alguma diferença. Aparece a palavra Gena, que é a palavra inferno, que é o inferno mesmo, o lago de fogo mesmo. Só que quando aparece a palavra Hades, ela aparece aqui, porque o que é o Sheol? Lugar dos mortos, lugar onde eles foram sepultados, lugar onde estão os corpos, lugar onde foi a alma. Porque no Velho Testamento, a gente às vezes vê o salmista, Senhor, não me leva que eu não vou poder te louvar. Não havia uma revelação profunda da morte, no sentido de uma esperança específica. Cristo não havia vencido a morte ainda. E o que acontece? O Sheol, todo mundo vai para lá. Agora, quando a gente vê um texto como esse, diz que o Lázaro e o rico foram para o Hades. Só que diz ali, de uma maneira diferente. O Lázaro ficou no lado do consolo, no seio de Abraão. O rico ficou no lado do tormento, que é para os ímpios. Opa! Já tem uma separação aqui. Então, veja bem. A alma dos dois, dito cujo, vão. E se a de Jesus está de um lado, o que não é de Jesus está do outro. Aí chega Jesus na cruz, de uma maneira muito clara, e diz o quê para aquele homem? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus usa esse termo, hoje mesmo está no paraíso, ele está usando um termo novo. Provavelmente, o paraíso é esse lado do Hades, que é para os santos em Cristo Jesus. Então, eu tenho a segurança bíblica que quando eu morro em Jesus, eu não vou ficar com aquele infeliz que não aceitou Cristo.
eu vou estar na presença do Senhor. Não sei como será esse mistério, mas ele é real, ele é bíblico, ele é revelado. E nós temos, e a palavra a paraíso é lugar de bênção, presença de Deus, estado intermediário dos salvos em Cristo Jesus. Lucas 23, 43 foi o texto que fiz menção. Hoje estarás comigo. Agora, quer que eu confirme tudo isso para vocês? Paulo, quando teve a experiência no terceiro céu, ele diz, 2 Coríntios 12, 4, fui arrebatado ao paraíso. Paraíso é o lugar onde a gente vai estar na presença do Senhor quando a gente morrer. O texto de Apocalipse 2,7 diz, a árvore da vida se encontra no paraíso. Então, há diferença? Há diferença. Só que o sofrimento do ímpio no Hades não é no mesmo lugar da terrível realidade do inferno que é o Guena. Guena, gente, é uma palavra que vem lá do Velho Testamento, né? E ela está ligado a, deixa eu só voltar um pouquinho, está aqui, ao Vale do Rinom, onde jogavam as pessoas, os bandidos mortos, onde jogavam o lixo, tá? E essa palavra aparece 12 vezes no Novo Testamento, 11 vezes no lábio de Jesus, uma vez em Tiago, e nunca aparece no Antigo Testamento, e é o símbolo do juízo final, do castigo eterno, do fogo eterno, do destino final dos ímpios. Agora, se essa realidade existe, vamos voltar para Filipenses para eu terminar meu sermão. E o texto de Filipenses, para mim, viver é Cristo e o morrer e o ganho, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, presta atenção. Você precisa fazer uma avaliação com respeito à morte aqui. E Paulo fez, e que maneira riquíssima que ele fez. Paulo aponta que o estar em Cristo dele, aqui, que as prioridades, tudo que ele tinha, cada pensamento, cada ação, cada momento, refletia uma entrega total que ele tinha para Jesus. O peso da balança, quando ele está escolhendo, né? Aqui tem coisas melhores. Não, o peso da balança era só a preocupação de que havia muitos que estavam sem Jesus e ele ia pregar. Mas para ele não havia sequer um vintém de um peso das coisas que o mundo oferece. Porque para ele o viver era Jesus. A razão da vida dele é Jesus. Eu estava lendo esses dias sobre oração, que é uma das coisas que eu mais me preocupo na vida, e eu fico tão feliz quando a igreja está orando lá, orando aqui, tudo. Alguém disse assim, quando a família descobre que não é demais, mas é a sustentação do orar juntos, antes do café da manhã, antes do almoço, antes da noite, estar sempre em oração, mantendo a unidade do Espírito, você vê a diferença dentro da casa. Por quê? Tudo em razão a Cristo. Tem pessoas que não perguntam para Jesus as decisões, porque acham que são decisões que Jesus nem tem nada a ver com isso. Mas, queridos, eu me lembro na adolescência, quando eu morava em São Paulo, lógico, a economia de seminarista, sempre foi assim. Jesus, eu estou indo na loja, parece um absurdo, parece religiosidade. Eu não quero fazer besteira, então é para comprar, não é para comprar, é para fazer. Gente, que gostoso você ter um dia onde você conversa com Jesus, pergunta das coisas que você está fazendo, não precisa ser pastor. No trabalho que você está, Senhor, eu estou dando aqui caminhando com esses papéis, mas eu não sei se isso aqui é para fazer desse jeito, é do outro jeito. Gente, isso não é religiosidade, é Cristo ser tudo em você, seja no profissional, seja pessoalmente, seja na família. Paulo era assim, ele deu a vida, sofreu, né? O centro absoluto da sua existência era Jesus, o centro dos propósitos dele estavam alinhados com os propósitos de Deus.
Quando enfrentamos a morte, seja nossa própria ou de outro ente querido, podemos ter a confiança de que Cristo é o lucro inestimável que nós recebemos quando somos convertidos, quando temos Jesus. Paulo disse que a escolha seria que o céu pode esperar, mas, na verdade, Cristo, como diz Barclay, Cristo era o início do sentido da vida e, ao mesmo tempo, a continuação dela na eternidade. Como é Cristo para você? O viver? Porque o morrer será lucro. Gente, esse é o sentido da realidade da morte revelado pela Bíblia. Que gostoso termos certeza da vida eterna. Agora, hoje à noite, eu quero fazer uma oração específica. Você tendo Jesus ou não. Se você ainda tem medo da morte, alguma coisa não está certo. Alguma coisa no coraçãozinho não está certo. E é importante que você ore, consagrando tudo a Jesus. Porque você vai ver a coisa incrível. Você tem continuidade da eternidade com Cristo. Então, eu gostaria de orar.